nós temos um advogado. Nós temos um advogado de um lado. E por que nós temos um advogado, irmãos? Porque nós também temos um acusador. A cada momento que você erra com a língua, erra com a mente, com ações e reações, seja qual for o erro que você cometer, imediatamente tem um acusador contra você e contra mim também. O adversário, o inimigo. Ele sempre vai nos acusando. E se de um lado nós temos um acusador, do outro lado nós temos um advogado também, que pleiteia para nós. Meus filhinhos, ele vai dizer assim, eu estou escrevendo isso para vocês, porque eu não quero que vocês pequem. Eu não quero que vocês falhem, porque eu conheço alguém que vai te acusar. Eu conheço alguém que não vai ter piedade de você, não vai ter misericórdia de você, vai te condenar, tudo por causa do seu pecado. Ele vai colocar isso diante dele. E se alguém pecar, temos um advogado. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E quando eu começo, veja bem Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Haverá um dia, não chegou ainda, que o acusador será lançado fora, lá no inferno, que é o adversário, o inimigo. Ele vai ser lançado lá. Mas enquanto não chegar esse dia, ele acusa os irmãos diante de Deus, dia e noite. Por isso que toda igreja séria, todo pastor bíblico prega sobre arrependimento. Lembre-se, por que João falou então isso? Por que ele falou: escrevo para vocês não pecarem? Eu estou escrevendo para você não pecar, porque tem um acusador que não vai ter piedade de você. E se alguém pecar, tem um advogado. Mas esse tipo de advogado, ele é diferente de qualquer coisa que você possa imaginar. Você vai perceber que tem muitos advogados que são gigantes na tribuna. São gigantes, mas são inimigos na conduta. O advogado que nós temos, Jesus Cristo justo, junto ao Pai, ele tem conduta. Ele é exemplo. Porque você vai perceber, no tribunal dos homens, muitas vezes nós vemos um Herodes livre e um João Batista morto. No tribunal dos homens, você vai ver Pilatos julgando Jesus. No tribunal dos homens, você vai ver Barrabás sendo escolhido ao invés de Jesus. No tribunal dos homens é movido a suborno. O advogado de Jesus não aceita suborno de ninguém. Um dia o diabo ofereceu os reinos para Jesus. Esse advogado que nós temos é exemplo, para quando você errar, quando você pecar, quando você falhar, você pode ir junto a ele, ele vai advogar a sua causa. Eu aprendo mais coisas. Jesus não veio para ficar mostrando nossas virtudes. Jesus não veio para ficar mostrando quais as áreas que nós somos bons. Não, Jesus ele vem para apontar nosso pecado também. Então quando está alguém lá, nós ali culpados, e o diabo acusando, ele fez isso. Ele vai no culto, ele ora, ele lê Bíblia, mas ele ficou enfurecido. Ela ficou enfurecida, ela perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça. O nosso advogado não vem colocar assim, mas ele é uma pessoa boa. Mas olha, tem esse lado na vida dele também, ele faz caridade, ele é muito bonzinho também. Não, ele não advoga assim. Ele olha, mesmo nós
em sendo culpados e culpabilizados pelo erro que nós cometemos, ainda assim ele diz: eu absolvo ele, pelos meus méritos, pelo meu amor, eu assumo a culpa dele. Olha a forma que ele advoga. O diabo, o acusador, ele pode até ter razão em nos acusar junto ao Pai. Então o advogado justo, ele destaca a nossa culpa, mas nos absolve. Nos absolve. E nós não somos aceitos por Deus porque nós somos bonzinhos. Nós somos aceitos por Deus pela bondade do Senhor Jesus. Jesus não veio para dizer que somos inocentes. Não, mas nunca. Só aqueles que reconhecem os seus pecados são inocentados. Quando o acusador vai diante de Deus, ele fez isso, se comportou assim, escondeu isso, guardou isso, agiu desse jeito. Como é que o ser humano que se comporta? Fiz. Sim, é verdade. Eu falei, eu fiz, eu errei. Me perdoa. Pá! Um banho do sangue de Jesus te inocenta. Você vai perceber comigo que quanto mais famoso um advogado, mais caro ele é. Mais caro esse advogado é. E na verdade a salvação ela foi de graça para nós, mas ela foi muito cara para Jesus. Alguém pagou essa conta. Então nós aprendemos que esse advogado, naquele momento que nós estamos sendo acusados, torturados na mente, torturados no coração, puxa, que mancada que eu dei, que coisa errada que eu fiz. Nós mesmos condenamos, dizendo assim: não tem jeito não, o que eu fiz foi muito errado, nem eu me perdoo, mas nem eu me perdoo, eu não podia ter feito isso. Aí ele vai falar assim: ó, não interessa se você não devia ter feito ou não, eu te absolvo por mim, não por você mesmo. Eu te absolvo sem você merecer, porque a graça é liberada para todo aquele que se arrepende, não porque ele precisa, não porque ele deseja, não porque ele quer, não porque ele é bonzinho, não porque ele merece, não. A graça é dada para quem não merece. Ele não vem apenas para falar por nós, ele não vem advogar por nós. Esse advogado, ele não vem ficar defendendo a gente diante do juiz. Não. Ele pega e fala assim: ele merece morte, ele merece o erro, então eu morro por ele. Conhece algum advogado assim? Ele está condenado a 30 anos, condena ele então. O pagamento dele é esse, mediante o crime que ele cometeu, mediante o pecado que ele cometeu, então eu pago por ele. Bendito seja o nome de Jesus. Agora eu entendo que Jesus é o advogado das causas perdidas também. Ele é o advogado das causas perdidas. Ele nunca perdeu uma causa. Aleluia, Jesus. Jesus nunca perdeu uma causa. Ele nunca sofreu uma derrota. Não há pecado que ele não possa perdoar, meus irmãos. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há problema que ele não possa solucionar. Não há situação que ele não resolva. A grande verdade é, aos nossos olhos, pode demorar um pouco, mas a causa é ganha. A causa é ganha. Se você apresentou a ele, a causa é ganha. Por nós, não por nós, por ele. Porque nós merecemos? Não, nós não merecemos. A ele que merece a glória. Por isso que o povo de Deus dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, bendito está o nome. Por quê? Porque tudo que nós não merecíamos, ele deu. O castigo que está sobre ele nos trouxe a paz. Meu Deus, quando alguém entende um negócio desse,
esse tipo de advocacia, eu concluo dizendo que quem não aceitar essa advocacia tem que entender: Jesus é nosso advogado hoje, amanhã será nosso juiz também. Se um homem ou uma mulher, conhecendo a Jesus como Ele é, advogando por nossa causa como Ele é, e ainda assim cometer erros, cometer falhas, e não submeter a Ele, não buscar a Ele, um dia vai ser julgado por Ele mesmo também. E nós, pastor, que temos Ele como advogado, quando é que foi o nosso juízo? O nosso juízo foi lá na cruz. Foi lá na cruz. Lá na cruz foi o nosso julgamento final. Nenhum cristão vai passar pelo juízo final. Cristão de verdade, que reconheça o pecado. Ele pode ser até bom em algumas áreas, mas ele fala: eu sei que foi Deus que fez isso. Você pode até ser próspero financeiramente, mediante um trabalho árduo de suas próprias mãos, acordando de manhã, à tarde, estudando, labutando, mas aí você fala: não foi nada disso, foi plena misericórdia de Deus que me fez me colocar no lugar onde eu estou. Tudo é Deus. Quando um cristão ele tem essa plena consciência de quem Deus é, tudo muda, meus irmãos.